Boa noite, Rede Júris. Boa noite a cada um que está aqui nessa sala, presencialmente hoje conosco. E a você que está aí de casa. Espero que não no seu sofá, muito bem deitado, porque temos informações pitorescas, das quais precisamos de você participativo e ativo conosco, para aprender na prática o que a gente pode aplicar em audiências de vara de família. Então, meu convite inicial é para que todos deixem agora por algum instante a teoria, tudo que você já sabe sobre vara de família, que está escrito nos livros, em apostilas ou em qualquer cursinho que você tenha visto, mas que não está na prática no dia a dia forense. E então, mostra para eles a capinha, por favor, do nosso slide, só para eles entenderem que começamos agora a montar um quebra-cabeça, que é a audiência de família. Como todos os processos judiciais de uma maneira geral, sejam eles já ações judiciais protocolizadas, sejam eles pré-processuais, quando nós ainda estamos em discussões de vara de família que não são propriamente processos. Vamos conversar então sobre como é que a gente pode, como profissional e como operador do direito, dinamizar numa sala de audiências e numa prática de varas de família em geral, que são tão peculiares ao direito, maneiras que acertadamente nos permitem, de forma mais rápida e precisa, alcançar um resultado. Falando um pouco sobre vara de família, nós temos que considerar, não de uma maneira romantizada, não é nada disso, é de uma maneira bem prática e real, o que significa o direito de família na nossa prática. Cada um de nós, tendo ou não um problema envolvendo uma vara de família, existem questões e demandas todos os dias da nossa própria casa que nós precisamos resolver relacionada ao âmbito familiar. Então, essa particularidade que a gente tem no nosso dia a dia não é diferente no fórum, não é diferente numa audiência, não é diferente numa conciliação. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque essa prática que a gente utiliza tanto no bom senso do nosso dia a dia, quanto colocado no ambiente forense, muitas vezes não retratam o que é o adequado, o que é o mais interessante ser aplicado, especialmente para os advogados que estão ali nas varas, para auxiliar o seu cliente, mostrando a ele, naquele momento da facilitação da comunicação, qual é o direito posto que pode auxiliá-lo. E então, é para cada um de vocês que opera aí conosco no dia a dia forense, na vara de família, que nós vamos conversar. Vamos iniciar falando sobre a conciliação nas varas de família. Conciliação e varas de família não tem jeito, andam juntinhos. Por quê? É da própria essência das audiências em que a gente ouça o que cada parte tem a dizer e que a gente atentamente, não só como juiz, promotor, conciliador, um facilitador da comunicação, entenda qual é o real interesse de cada um que está ali presente. Então, o foco é no interesse da parte. Costumo dizer que na vara de família, ou o acordo é bom para você, dá uma focalizada lá no slide, por gentileza, ou o acordo é bom para você, ou ele não é bom para mais ninguém. Parece uma visão um tanto quanto egoísta, pode voltar para mim, por favor. Mas não é. Por que que não é? Vamos pensar então, mais uma vez, sempre quando eu chamá-los para reflexão, nós podemos voltar à nossa vida cotidiana, para que vocês entendam melhor. Quando a gente vai resolver uma questão na nossa casa, por mais simples que seja, no vizinho certamente é diferente. E da mesma maneira são nos processos judiciais. Cada um tem a sua própria história, cada um tem o seu interesse, a razão pela qual ele chegou ali. E o que é diferente da vara de família, das outras audiências cíveis em geral, das varas cíveis propriamente ditas? É que ali, na vara de família, embora a parte ela questione e procure algum ponto específico, na verdade, quando a gente vai ouvi-lo, a gente vê que a situação é muito mais profunda do que aquele ponto específico que está sendo ali discutido. Então, não há como você, que milita numa vara de família, não pensar que vão surgir novidades ali. Não tem como a gente pensar que uma petição inicial, que não está inepta, que ela foi bem colocada, retrata o que é a realidade.
Porque a partir do momento que a gente começa a conversar, que um facilitador começa ali a entender o ponto de cada parte, a gente percebe que questões outras são envolvidas, todas no âmbito familiar, mas que podem ser decisivas para alcançar o resultado que a pessoa foi ali buscar. E o que quando eu digo, então, que a conciliação seria o mais ideal, o que ela contribui com isso, com essas questões? Porque a conciliação, diferente de uma decisão judicial, e aí eu posso dizer, tanto como juíza de direito de vara de família que sou, há tanto tempo, há vários anos, quanto como uma facilitadora de audiência de conciliação, para que as partes apenas conversem entre si, busquem o resultado por elas mesmas numa conciliação, o que a gente observa é o seguinte: o juiz ele não consegue entregar para o jurisdicionado os valores que ele foi ali buscar de ser respeitado e ser valorizado por qualquer atitude que ele tenha tido. Então vamos trazer isso para a prática. Uma mãe que vai ali buscando uma pensão alimentícia. Ela está ferida pelo fim de um relacionamento, né? Se a gente está falando de um fim de união estável, de um divórcio, ela tem mágoas, raramente elas não acontecem, né? Tem mágoas passadas. E nesse ferimento todo, quando ela começa a falar, no ex-companheiro, quando ela percebe que ali naquela situação, por alguma atitude que ela teve, por exemplo, em relação aos filhos, que ela está sendo valorizada e respeitada por esse companheiro, que não tem mais relacionamento nenhum com ela, mas que compreende e valoriza o que ela foi como mãe, a discussão já toma um novo rumo. E as partes, então, começam a querer conversar, e a um querer ouvir o outro, e colocar ali, naquele instante, tudo que as aflige e o que pode, a partir dali, ser construído. Mas a desconsiderar também que na vara de família, o que é comum? Que quando as partes entram com os seus advogados, elas estão armadas, com raiva e sem vontade nenhuma de ceder. Por mais que ela saiba que ela está entrando numa audiência de conciliação, e que já é do senso comum, que numa conciliação você vai buscando um acordo, essa parte ela não quer conversar. E aí a gente trazendo para a ciência, a gente sabe que o ser humano ele tem os centros de punição cerebrais que são atingidos sempre que uma situação desagradável ocorre, quando hormônios são liberados, neurotransmissores são atingidos. E aí então é comum, não é diferente com ninguém, que essa sensação de raiva, de desprazer, ela de fato acontece no início de uma audiência. E é sobre isso que nós estamos falando quando a gente dá a oportunidade para que essas pessoas falem, para que elas coloquem ali os seus reais interesses. E aí eu quero chamar a atenção também agora para você que é advogado e que milita nessa área de família. Isso não está escrito em nenhum livro que você deve ajudar o seu cliente, não na parte pessoal, daquela questão que ele está ali discutindo. Porque o que é comum na vara de família? O advogado, ele achar que não é interessante para o cliente dele fazer um acordo. E por que não seria interessante? Bom, com os advogados que a gente conversa nas varas, a gente percebe que há um grande número deles que não tem conhecimento de uma prerrogativa prevista em lei de que ele receba os honorários da mesma maneira que são pagos quando há um processo gigante que se protrai no tempo, que se desdobra em inúmeras audiências de instrução, em várias provas a serem produzidas. Então, advogado, você que me escuta nesse momento, vamos lá no artigo 48, parágrafo 5º do Código de Ética, mostra no slide, por gentileza, para a gente ler juntos, que diz que é vedado em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução de um litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Voltando para mim, o que a gente tem para traduzir, advogado, é que se você fizer uma conciliação de um processo que você entrou há 24 horas, você tem direito aos mesmos honorários que lhe seriam devidos se o processo durou 5 anos. Então, essa falsa impressão de que não vale a pena porque você não é remunerado, ela não existe. Ela tem previsão legal e ela é cumprida.
Se um juiz eventualmente não colocar na sua decisão ou na sua sentença, nem precisa de embargos declaratórios para isso. Basta um pedido de reconsideração, um esclarecimento, para que esses honorários sejam ali fixados e determinados. Tá certo? Vamos falar agora de quando nós temos um acordo parcial e um julgamento. Essa situação não é comum nas varas de família. Também quero imaginar que pela falta da prática e, quem sabe, até um desconhecimento dos operadores do direito nessa área. São várias questões normalmente as postas nas demandas judiciais familiares. Não é raro acontecer de, em um divórcio, a gente definir ali, então, o fim do relacionamento conjugal. Na mesma situação, vamos resolver guarda dos filhos, a pensão alimentícia, o direito de visitação, as despesas extraordinárias, dentre várias outras questões, sejam elas quais forem, possam ser ali discutidas. O que a maioria das pessoas não aplica é uma cisão da maneira de se decidir. O que seria isso? Se uma família consegue discutir como é que vai ficar o divórcio e a partilha dos bens, mas está ali em dúvida de qual seria a melhor situação para a companhia dos filhos, a mãe ou o pai não sabem a renda do outro companheiro, porque já estão longe a um determinado momento e a situação econômica pode ter mudado. Então, nessa situação hipotética, o que a gente tem é, o que não está controvertido, que as pessoas podem chegar a um consenso, pode ser objeto de um acordo, nessa audiência já inicial de conciliação. E o que não é possível de resolver naquele momento, pode ser cindido sim em um julgamento. Aí sim iria para o juiz, que, se necessário for, produzirá uma prova. Se não for necessário, promoverá o julgamento no estado em que o processo se encontrar, e que a gente não teria aí nenhum conflito. A gente estaria caminhando e contribuindo o quê? Para uma economia, tanto de tempo, que nos é hoje tão caro, mais até do que o próprio dinheiro, mas, da mesma maneira, se economizaria aí um custo, tanto de custas processuais, quanto de quaisquer outras despesas que possam surgir, quando não é o caso de uma assistência judiciária. Desde uma locomoção de um oficial de justiça, até a emissão de documentos que podem ser desnecessários nessa situação. Então, mais um alerta ao profissional do direito é que há sim a cisão de uma decisão no processo, que pode ser tanto uma conciliação com resultado de acordo num primeiro momento, quanto o restante ficar para um momento posterior com o julgamento pelo juiz de direito. E por que a gente hoje veste tanto a camisa da conciliação e coloca como realmente um resultado ideal? Eu nem vou falar aqui de uma outra situação que não seja da vara de família. Vamos nos ater só a essas questões que estamos aqui discutindo na prática, né? E não na teoria, como já dissemos. É que com a decisão judicial, agora eu vou falar para vocês como juíza de direito que decide há vários anos e que tem uma sensibilidade por ser mãe, por ser esposa, por ser uma mulher que trabalha e consegue entender a realidade da maioria das mulheres que ali estão e, de consequência, dos pais, dos genitores e dos maridos, porque também me encontro nessa situação. O que a gente percebe é que no momento de um julgamento, por mais que o juiz esteja sensível àquela causa, ela não conhece aquela família, ela não conhece aquela particularidade, né? O juiz não sabe as minúcias, o que seria ali o ideal. Então, o senso de justiça para um juiz que tem certeza que está ali fazendo o melhor para aquela família, certamente estará longe do que é a justiça para aquelas pessoas. Porque o que dirá entre os próprios envolvidos, entre os ex-cônjuges, um ex-esposo e uma ex-mulher, certamente o que é justo para um já não é mais para o outro. E já foi ontem, quando tudo corria bem. O que dirá para quem desconhece aquela situação ou que, no máximo, conviveu com aquelas pessoas por um único dia, por uma única audiência. É muito comum, e aqui eu quero registrar a presença das nossas conciliadoras, tanto do Sejusc de Anápolis, quanto da Vara Judicial, da Segunda Vara de Família de Anápolis, e que, se a gente tiver um tempinho, eu vou trazê-las aqui para contar um pouco, vamos dar alguns exemplos pitorescos que nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas o que é comum a gente vivenciar lá
tanto em audiências conciliatórias quanto de família, é naquele conflito imenso, aí as pessoas chegam num desespero e falam assim, doutora, decide. Decide porque eu já não sei mais o que fazer. Aí eu digo assim, então tá, o que me parece justo nesse momento, vamos ver se faz sentido para vocês, seria esta situação. Não, tudo menos isso, porque isso lá em casa não funciona. Então, como é que a gente coloca que isso é justiça, é fazer justiça? Porque para mim, enquanto juiz, eu tenho certeza que se na minha casa eu fizesse, seria o mais justo que poderia existir. E é diferente na situação de cada um. Vamos lá, então. Vocês sabem que também existe uma coisa pouquíssimo aplicada na prática. Eu vou dizer, na segunda vara de família de Anápolis, acho que nós não tivemos nenhum caso ainda, embora eu já tenha comentado sobre. Vocês podem, em uma audiência de conciliação, decidir que vão produzir todas as provas, vocês, sozinhos, com quem vocês entenderem que é mais adequado para estar com vocês, e entregar para o juiz tudo pronto, para o julgamento, só não conseguem chegar a uma solução. Mas dizem assim, ó, pode deixar que a gente tem o facilitador certo para ouvir as testemunhas, nós vamos viajar ao invés de expedir uma carta precatória, vamos ouvir os familiares, os vizinhos que moraram conosco há 20 anos atrás, nós mesmos iremos até lá, vamos aproveitar férias e aí a gente não gasta, já visita os familiares e resolve essa situação, só para exemplificar, né? Então vocês podem, como profissionais, em qualquer demanda judicial, seja ela já protocolizada ou não, solicitar em conciliação que sejam produzidas todas as provas e apenas entregue para uma decisão. O que isso implica na prática? Além da mesma economia de tempo e financeira que eu já falei, uma economia que é ainda maior, assim, é o furar a fila da maneira correta. Porque não tem como, a gente tem demandas hoje, não há um juiz de família que lide com menos do que 300 ações protocolizadas por mês, essa é a média. E aí é impossível, humanamente impossível para uma equipe pequena e um único juiz conseguir, então, julgar, porque todos os casos são urgentes. Em família, tudo é urgente, tudo precisa ser resolvido o mais rapidamente possível. Mas como é humanamente impossível que essa decisão ocorra tão rapidamente quanto cada um gostaria, o que a gente tem é ficar a dica para que vocês produzam o que tiver que ser produzido. Mas aí vão dizer, não, mas aí não tem o contraditório. Mas quem disse que precisa ter o contraditório? Porque o acordo é justamente isso, vocês entenderem que juntos conseguem se comunicar e produzir aquela prova que vai ser válida, e vocês vão dizer a um juiz de direito, juiz, está aqui, essa é a nossa prova. Estamos de comum acordo que a produzimos, e aí pareça pertinente ou não ao nosso caso, ela está produzida e eu quero um julgamento em cima do que já foi feito. E nesse mesmo sentido, o que a gente tem é que o novo Código de Processo Civil, quando prevê o negócio jurídico processual, é exatamente esse instituto que a gente estaria aplicando no que eu acabei de dizer. Fazer um negócio jurídico processual em relação a tudo que for importante para aquela questão de família colocada em um fórum para decisão. Eu vou ler com vocês, então, só para ilustrar e ficar mais claro no slide, por favor, que está previsto no artigo 190, que diz o quê? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, estamos falando de conciliação na vara de família, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Eis aí para vocês o negócio jurídico processual na vara de família. Quem está aqui presente, que milita na área, me diga, fizeram já, alguma vez ouviram um negócio jurídico processual em relação a provas na vara de família? É inédito. Contem-me aí depois se isso já foi visto por vocês. Nós vamos falar agora da importância da petição inicial na vara de família. Gente, petição inicial bem feita é igual celeridade processual, entrega da prestação jurisdicional o mais rapidamente possível.
Trazendo vocês para a realidade forense, vocês sabem que um pedido, uma determinação de emenda à petição inicial, um documento que seja, ela representa um atraso de uma média de 60 dias para o processo efetivamente iniciar. E é o que acontece. A prática tem nos demonstrado que os advogados estão cada vez mais ligados ao pedido e ao que eles querem. Aí esse mesmo interesse que eu falei, que está correto na vara de família, é o que a gente tem que buscar, mas não tem jeito de um interesse buscado não ter nenhum embasamento. O que acontece é, eu quero o divórcio. Cadê a certidão de casamento no processo? Aí você já pega o processo em 10 segundos, você já fala, nossa, sem certidão de casamento. Emende-se a petição inicial para juntada da certidão. 60 dias se passaram. E aí quando a parte da vara de família pensa, o Poder Judiciário é moroso, sim, não vou tirar aqui a meia culpa do Poder Judiciário, mas no mais das vezes, todo esse atraso poderia ser evitado diante da celeridade, da simplicidade das varas de família. Então, colaboremos nós, operadores do direito, para uma petição inicial simples, enxuta, mas que contenha todos os requisitos que estão previstos no Código de Processo Civil, porque aí, sem necessidade de emenda, certamente já num despacho inicial, há atos decisórios importantes para aquelas partes que já sairão de imediato. Os erros mais comuns, agora então, vamos comentar para ver se algum de vocês já os cometeu ou já os viu. O que a gente vê é a ausência de documentos, que eu já disse, em vários casos, né? Eu exemplifiquei um divórcio, mas você pede a interdição em um processo judicial e aí não tem nenhum documento que comprove o estado de saúde da pessoa. Ou você pede a mesma interdição, junta vários documentos, mas não fala qual é a finalidade. E hoje a lei da pessoa com deficiência, ela não nos permite mais interditar alguma pessoa que tenha qualquer dos requisitos ali previstos, se não houver um fim especificado e objetivo para aquela finalidade, porque ela valerá apenas para aquela situação em que o juiz a fixou. Nos demais atos da vida civil, como não há mais incapacidade absoluta, a pessoa está apta. Mas os advogados ainda não estão adaptados, embora já não seja uma legislação nova. Continuam a pedir interdições sem os motivos e sem o porquê, qual é aquela finalidade. Então, em todas as audiências, é comum os juízes iniciarem perguntando qual o motivo, qual o problema precisa ser resolvido, por qual questão vocês aqui estão, para solucionar essa situação. E já falando de interdição, me lembrei de um outro caso, é que também com as mudanças trazidas pela legislação, você antes pedia para um ente familiar seu, vocês ocupavam o mesmo polo da demanda. Hoje não é mais assim. Quem pede é um requerente. E aquele que será interditado, sobre o qual a curatela irá recair, é requerido na demanda. Então, a gente tem aí já de início 2 polos formados, que ainda têm aparecido nos fóruns e nas varas pedidos incorretos em relação ao autor e réu dessas demandas. O valor da causa. Isso não é novidade, mas até hoje o que mais se observa em varas de família é que não é observado o que determina a lei, que seria pedido conforme o conteúdo patrimonial ou o proveito econômico que está ali sendo aferido ou que se buscando naquela relação processual. Alimentos, então, ainda é raro encontrar quem considere os 12 vezes o valor do pedido. Então, vou pedir agora para o juiz meio salário mínimo, o valor da causa meio salário mínimo, né, 50% do salário mínimo. Então, observar o que a legislação manda, porque isso também seja, por mais simples que possa parecer, uma emenda à inicial. Não, mas não vai ensejar, não? Alguém pode perguntar, porque eu vou ser beneficiário da assistência judiciária e aí isso não vai produzir efeito. Não é bem assim. Os efeitos da assistência judiciária para o seu caso, se concedida, ensejarão apenas para que você não recolha custas agora. Mas tudo está anotado e registrado, que se a situação mudar, isso pode vir a ser cobrado. Para as outras despesas processuais, o valor da causa vai influenciar. Então,
um ponto que possa parecer inicialmente sem repercussão judicial, não o é. Nós estamos falando aqui de situações jurídicas que repercutem não só no momento em que elas acontecem, mas no futuro também. Assistência judiciária, já que estamos falando dela, não basta a mera alegação. Olha, de mais ou menos umas 300 ações que ingressam hoje na vara de família em que eu sou titular, o que a gente observa que se for pedido de assistência judiciária, 10% consegue tanto alegar quanto o requerente declarar a sua situação de sem condições de arcar com as despesas do processo, sem que prejudique as suas despesas outras que não as processuais. E dessas, também vão para esse rol, para essa fila de emenda. Então, fiquem atentos na hora de pedir assistência judiciária. O requerente deve não só declarar por si mesmo e não por procurador e fazer a comprovação. Doutora, mas eu não declaro imposto de renda. Você tem como lá comprovar que você é isento do imposto de renda e que não há declaração. Mas eu não tenho carteira assinada. Se você trabalhou de qualquer outra maneira, uma simples declaração basta. Qual foi o seu último vínculo empregatício? Nem estou dizendo formal, informal que seja. A gente precisa ter um início de comprovação de que você realmente não tem condições de arcar com aquela despesa processual. De outro lado, se essa comprovação não é realizada, não há como há um despacho em relação a outros pontos do seu processo antes que essa situação da assistência seja resolvida. Vamos falar um pouquinho de investigação de paternidade, que está lá em cima, que é um tema muito recorrente também nas varas de família. Vamos começar, só que nós só temos 5 minutinhos para terminar esse bloco, e se não der, a gente continua no próximo. A recusa na realização do exame de DNA e a ausência do comparecimento do suposto genitor já é sabido, tanto pela súmula do STJ, quanto pela própria legislação de investigação de paternidade, que ela gera presunção relativa de paternidade. A legislação própria da investigação de paternidade diz que ela gera, sim, a presunção relativa, mas que deve ser também considerado todo o acervo probatório do processo. O que eu tenho para dizer para vocês, trazendo para a prática? O que acontece é que, no caso de ausência, já foi comum no judiciário, e quem ingressou com uma ação desse tipo pode ter já vivenciado a experiência de que, até a decisão final, por uma sentença ou uma posterior realização desse exame, ou uma produção desse conjunto probatório, o que se fazia era o não reconhecimento inicial dessa paternidade. Então, a presunção era favorável ao suposto pai para que ele não tivesse que arcar com nenhum tipo de alimentos antes que fosse comprovada essa paternidade ou sentenciado nesse sentido. O entendimento da prática hoje é diferente. Então, você que nos assiste, se pensa em ingressar com uma investigação de paternidade, mas não consegue localizar esse suposto pai, ou você que é profissional e pensa em ingressar com essa ação, e acha que pode não ser frutífero, o que eu tenho a te dizer é que na prática, na praxe das varas de família em geral, hoje, grande parte dos juízes já aplicam essa presunção relativa de imediato e em favor, ou do nascituro, que é aquele que ainda não nasceu, ou de quem acabou de nascer e ainda não sabe se aquele pai é mesmo dele ou não. Porque pensem comigo, se a gente tem no direito do consumidor uma presunção de relativa em favor de quem é hipossuficiente, pensem trazendo isso para uma vida cotidiana de alguém que nem nasceu ou já nasceu e não tem alimentos porque não tem um suposto pai. É razoável, vamos pensar na razoabilidade e no bom senso, é razoável que essa pessoa fique sem ter, pensando que aquele é um suposto pai mesmo, porque aquela genitora ela não vai ter ingressado em juízo por brincadeira. Então, ela realmente acha que aquele é o pai. E ainda que não o seja, seria justo pensarmos que essa criança está sem nenhuma assistência financeira e a presunção está em favor desse suposto pai, que posteriormente, passado algum tempo, se reconhece que ele é sim o pai. E aí, a criança ficou sem qualquer assistência?
e esse pai, que era suposto e agora é verdadeiro e reconhecido, teve todo esse tempo sem nenhum ônus. E alimentos, eles precisam ser imediatos. Porque a gente não está dizendo assim de uma mercadoria que a gente vai comprar e que se a gente não comprar hoje, dá para esperar num momento futuro. Não é. É para viver, né? É para um pré-natal, é para um leite inicial, é para uma fralda, alguma coisa nesse sentido. Então, retomando o raciocínio, essa presunção relativa que está tanto na jurisprudência, ou tanto na súmula 301 do STJ, de presunção relativa, quanto no artigo 2º-A, parágrafo único da Lei 8.560 de 92, ela é relativa, mas ela pode ser imediatamente reconhecida pelo juízo da família, tão logo o pedido seja realizado, havendo a presunção em favor do suposto filho e não do suposto genitor. Acho que se a gente começar um outro assunto, a gente pode correr o risco de cortar o raciocínio no meio do caminho. Então, nós vamos parar agora por um breve intervalo, é rapidinho, e a gente vem, então, logo após esse intervalo, falar um pouco de guarda compartilhada, que é um tema que veio agora trazido como a regra geral na vara de família, o que antes era exceção, agora é regra, pelo legislador. E nós vamos conversar se isso realmente funciona na prática, se a gente aplica, como é que isso tem ocorrido no dia a dia forense. Espero vocês, até daqui a um minutinho.